você que gosta de uma boa história verídica que narra fatos históricos da nossa humanidade. Hoje eu vim falar sobre o diário de Anne Frank em quadrinhos, que foi lançado pela editora Records no ano de 2017, tornando possível a realização do desejo de muitas pessoas que são bastante visuais, que gostam de ler ao mesmo tempo em que visualizam as imagens e ilustrações. Também para atrair o público teen, isso mesmo, atrair a garotada para o mundo da leitura, principalmente para uma obra tão relevante quanto esta. O Diário de Anne Frank trata da história de uma adolescente que com apenas 14 anos viveu muitos momentos de sofrimento e angústia, simplesmente pelo fato de ser judia. O livro inicia contando a vida de Anne Frank dentro da normalidade de um adolescente qualquer, que ia à escola, que vivia paixões arrebatadoras, porque ela descreve o quanto que ela encantava os meninos com a sua beleza, com seu aspecto físico, até o momento em que ela se vê obrigada a se retirar do seu convívio em sociedade e passa a viver num anexo super apertado, com a sua família e mais outra família de 3 pessoas e um dentista, totalizando 8 pessoas. Anne Frank descreve a difícil situação dela ter que ficar suportando comentários nada gentis das pessoas em relação ao seu comportamento, que era impulsivo, mas também muito sincero, e da exaustiva comparação entre ela e a sua irmã. A sua irmã, que era tida como uma pessoa centrada, educada, o modelo que Anne Frank deveria seguir. Ela também cita a difícil relação que existia entre ela e a sua mãe, chegando a dizer que o seu pai era o único que ela realmente amava e se importava. Na outra família, em que era dividido o anexo, também tinha um adolescente que se chamava Peter. Foi com ele que Anne Frank passou a ter conversas diárias, o que tornou possível uma aproximação entre os dois, e foi o garoto em que Anne Frank deu seu primeiro e único beijo. Ela descreve também a difícil situação que era estar ali dentro, os momentos de bombardeios que a deixavam aterrorizada. Imagina um adolescente de 14 anos passando por toda essa situação. Ela também fala da dificuldade da restrição de alimentos, da conservação desses alimentos, e que durante o dia eles não poderiam fazer nenhum tipo de ruído para que eles não fossem descobertos. Então, Anne Frank usava como passatempo a leitura de livros. Ela virou uma amante de livros. E apesar dessa situação difícil, o que ainda a agradava era que ela poderia ler livros adultos, que antes ela não podia. Apesar de estar nesse contexto, Anne Frank nunca deixou de ser sonhadora. Ela imaginava momentos em que ela saísse daquele local, que ela vivesse uma vida totalmente diferente. Mas, infelizmente, ela não chegou a alcançar a idade adulta. O esconderijo foi descoberto e as 8 pessoas foram levadas para uma prisão em Amsterdã e depois transferidas para um campo de triagem no norte da Holanda. Anne Frank e sua irmã foram transferidas para um campo de concentração na Alemanha, onde, por conta da epidemia do tifo, que é uma doença que, por meio de parasitas, como o corpo humano e da difícil situação relacionadas à higiene, matou milhares de pessoas, inclusive Anne Frank e sua irmã. É uma triste história que retrata o preconceito, que retrata idealistas nazistas, ideais nazistas, né? Retratam pessoas que se acham superiores que outros, simplesmente porque o outro tem crenças e costumes diferentes dos seus. Pessoas que se acham que somente elas, o seu grupo, têm o direito de viver, é digno de sobrevivência. Então, essa história veio para nos ensinar que também isso não acontece só no passado, isso também acontece no presente. Por mais que muitas pessoas digam que não existe mais preconceito, que isso é coisa do passado e que muitas pessoas vivem se vitimizando, isso não é verdade. O preconceito ainda é real, ainda é presente nas nossas vidas. Só que muitas das vezes há um preconceito mascarado, as pessoas mascaram esse conceito por medo da punição das leis, mas em que em algum momento acabam deixando escapar
um pouquinho daquele preconceito que está enraizado lá dentro. Então, para que nós possamos ter mais amor pelo próximo, para que nós venhamos valorizar as diferenças, a singularidade é o que nos torna únicos, é o que nos torna especiais. Então, que possamos amar os outros, amar o nosso próximo com as suas especificidades. Então, fica aí o meu recado e a minha dica para esse livro que é maravilhoso. Vale muito a pena a leitura. Um grande abraço.